pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o papel de cada um na família. Como o sistema familiar deve ser estabelecido com o papel de cada um. Isso ajuda no desenvolvimento psicológico, social, emocional da criança principalmente, mas também de todos os membros da família. Se a casa for bem estruturada, de cada um ter o seu papel determinado, é lógico que a casa vai funcionar melhor, o sistema familiar será melhor. Começando pelo casal. Eles têm que ter os seus valores, a sua missão, o seu papel de cada um estabelecido, mas os dois juntos também. Nesse momento, a criança não pode se envolver, os filhos não podem se envolver nos assuntos de sexualidade, quando os pais estão tendo uma determinada decisão sobre algo importante para a família, para o conjunto familiar, sobre o momento dos dois. É importante os filhos terem esse limite de que os pais precisam ter um momento a dois. Então, o casal tem que ter os seus valores estabelecidos e ter essa primeira determinação do papel como casal. A mãe sempre tem aquela parte afetiva como papel principal. E o pai, ele é uma ligação entre mãe e filha. A estrutura familiar, a estrutura daquele lar tem que estar bem alicerçada, cada um sabendo o seu papel. Os filhos têm que ser ouvidos, sim. Tudo com limite de idade, limite de decisão familiar, mas a criança também não pode ser deixada de lado. O pai e a mãe, sendo responsáveis afetivos, principalmente a mãe sempre foi o lado mais afetivo. Hoje em dia, a gente temos visto muito que as mães muitas vezes saem para trabalhar e o pai faz trabalho home office e vice-versa. Então, não tem como nós falarmos, tem que ser aquele padrão. Nós temos que, cada família tem que ver o que é melhor para si, mas tem que ter uma determinação de qual é o papel de cada um dentro da família. Então, o afetivo tem que vir de todos. Então, como eu já falei, primeiro o casal ter as suas regras, os seus valores, a sua missão dentro daquela família. Os filhos respeitar os limites dos pais, assim como os pais devem respeitar o limite dos filhos também. Saber ouvir e saber falar. Isso para todos os membros da família. E o filial, o entre irmãos também, o respeito, o companheirismo, como vai ser o tratar, como vai ser a convivência entre os irmãos, isso também tem que ser estabelecido para ter uma convivência boa, uma estrutura familiar boa. Tem muitas famílias que não percebem, mas quem manda na família são os filhos. O médico, ou a professora, o diretor, o consultor chega para os pais e faz uma determinada pergunta. Mas quem responde, na verdade, é o filho. E isso está totalmente errado. Quando alguém perguntar aos pais algo, são os pais que têm que responder, não a criança. Do mesma forma que tem muitas crianças que não são ouvidas e não falam porque os pais não dão espaço. Se a professora perguntou ao filho, é o filho que tem que responder. Principalmente quando se passa em consultórios, seja de consultor comportamental ou psicólogo, muitas vezes está perguntando para a criança e quem está respondendo é o pai. Ou muitas vezes está perguntando aos pais e quem está respondendo é a criança. Totalmente errado. Tem um momento para cada um opinar, tem um momento de cada um falar, tem um momento de cada um ouvir. Mas todos têm que ter um papel de que faz parte daquela família. E todos têm que ser respeitados. E pensar no bem-estar geral. Não é só eu que sou filho que vou pensar no meu bem, ou eu sou pai, eu sou mãe, eu que mando. Não. Para uma família viver bem, todos têm que ser ouvidos. Aqui em casa nós temos 3 e nós temos a declaração de missão da família Cordeiro. Eu deixei até para vocês, por causa que pode ser texto pequeno, grande, ou o que for. Nós fizemos um texto até longo, mas a primeira frase que nós colocamos veio da minha filha de 4 anos, que ela falou a frase. E nós, lógico, adaptamos a frase para um linguajar que todos entendêssemos. Então, a primeira frase é que o nosso lar seja um lugar alegre, feliz, repleto de
Bons momentos, eu tô até lendo que dá para eu ler daqui. Bons momentos. É a primeira fase, foi a primeira coisa que nós pensamos, um lugar alegre, com bons momentos, e essa alegria e esses bons momentos só acontece quando há uma união mesmo. E essa união vem de ter limites, porque o limite é respeitoso, traz respeito. Quando eu respeito o limite de alguém, de um pensamento, de uma dificuldade, de um comportamento, eu consigo trabalhar melhor em cima desse limite da pessoa, que acaba, na verdade, todos nós temos limites, mas somos ilimitados também, porque quando nós pensamos em mudança, pensamos em comportamentos melhores, nós passamos por cima até dos nossos limites. Mas na questão aqui, é limites de que temos que respeitar o espaço do outro. Isso é um limite, nós temos que respeitar o espaço do outro. Então, quando há esse papel de que a mãe é afetiva, o pai é uma ligação de afetividade, os filhos têm que respeitar o espaço dos pais, o convívio familiar se torna mais saudável, porque a gente ouve mais, observa mais, entende com o coração e fala quando é adequado. Não é fácil, às vezes a gente estoura, às vezes a gente fala, mas é onde vem o me desculpe e eu quero te ouvir, me desculpe e vamos resolver. Então, quando cada um sabe qual é o seu papel, eu sou filho, tenho meu momento de filho, eu sou esposa, tenho um momento de esposa, tenho um momento de mãe, eu sou pai, eu tenho um momento de pai, eu tenho um momento de marido. Então, aí você começa se abrir com o outro, saber quando fala com o outro, entendeu? Então, esse é o meu assunto de hoje, respeitar e saber cada um o seu papel dentro da família. Os filhos devem ser ouvidos, mas também tem o momento de ficar quietos. Os pais têm que ser ouvidos e falar, mas também tem momentos de ficar quietos. A autoridade, muitas vezes, dos pais estraga o desenvolvimento dos filhos. Hoje em dia, nós temos uma flexibilidade até de os filhos participarem da estrutura familiar de forma assim mais de opinar mais. Antigamente não, né? Os filhos só ouviam, os filhos não tinham muita opinião. Então é um meio desequilíbrio, não pode, tem que ter um equilíbrio. Tem um momento que a criança realmente tem que fazer parte de alguma decisão, como tem momento que os pais sabem que é o melhor eles dois escolherem determinado assunto, como ser tratado, determinada ocorrência ou determinada mudança, enfim, tem coisa que é só dos pais e tem coisas que os filhos também podem participar a partir da hora que essa estrutura familiar é bem desenvolvida, bem trabalhada, haverá um convívio saudável. O filho vai se abrir mais com os pais, os pais vão se abrir com o filho e o próprio cônjuges, né? Eles vão saber se comunicar, se expressar de uma forma que respeite o limite um do outro. Por isso que o papel de cada um na família se faz tão importante, para que haja limite, para que haja respeito, para que haja empatia e que o desenvolvimento psicológico seja desenvolvido realmente de forma saudável, né? Que o fator psicológico, social, emocional seja desenvolvido de forma geral, clara e concreta, seja para a criança que está em formação, mas também para toda a família, porque nós seres humanos nunca paramos de nos desenvolver. Então, a partir da hora que nossa estrutura familiar está bem estabelecida, nosso desenvolvimento vai tendo aquele desenvolvimento pessoal. Até na hora que nós estamos fora do nosso lar, nós conseguimos colocar essa estrutura para funcionar, porque afinal a família é o primeiro contato social que nós temos, que a criança tem, a primeira estrutura social é dentro da casa, porque acaba não existindo uma pessoa, duas pessoas, no mínimo são 2, 3 pessoas, o casal e um filho, então acaba sendo uma mini sociedade, se preparando para uma sociedade maior. Então o primeiro contato que a criança tem esse convívio social dentro da sua casa. Então, sua casa bem estruturada, sabendo cada papel. Quando ela for para a escola, ela sabe o papel do professor, o papel do diretor, o papel do coleguinha. Quando ela for crescer, vai para a faculdade, professor, qual a responsabilidade dela como aluno. Quando ela for trabalhar, o meu chefe tem aquele papel e eu tenho aquele papel, sabendo que cada um tem a sua estrutura a ser formada em cada ambiente, começando pela casa,
a estrutura familiar bem formada, isso vai gerar para todo o social e psicológico do ser humano e no caso da criança que está em desenvolvimento. Então é isso que eu deixo como dica hoje, como assunto hoje, é a importância do papel de cada membro dentro do sistema familiar para que seja saudável, para que haja desenvolvimento psicológico, social e emocional da criança e de todos os membros da família e principalmente que haja amor, respeito e união dentro de cada família. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.